Olá, sejam bem-vindos ao meu podcast. Eu sou a Tatiane Monteiro, psicóloga, especialista em sexologia e perdas e luto. Hoje eu vim trazendo umas convidadas muito especiais, né? Que essas são muito especiais mesmo na minha vida. Conheço elas desde quando elas nasceram, né? E são as minhas filhas, Júlia e Isabelle, em homenagem ao Dia das Mães. Eu não poderia fazer diferente, fazer um podcast com as minhas filhas, né? Então eu gostaria de apresentar a Júlia, tem 16 anos, é a primogênita, e a Isabelle tem 13 anos e é a minha caçulinha. Olha, gente, hoje a dinâmica vai ser diferente, entendeu? Porque hoje aqui, quem vai entrevistar ela somos nós, as filhas, né? Eita. Até porque é um episódio especial de Dia das Mães, né? Então, nada mais justo do que ela ser entrevistada, pelo menos uma vez, né? Chique, gente. Essa eu não esperava. Mas pode falar então, já que vocês vão entrevistar, conduzem então, Não, quero então ver. Tá, peraí. Olha, a primeira pergunta que a gente tem pra você é o que você acha que é um significado de ser mãe? O que você acha que é ser mãe? Ser mãe, pra mim, é uma entrega, né? É entrega, é amor, é você abrir mão mesmo daquilo de que você era, para você ser uma outra pessoa que você nem sabia que você poderia ser, né? E ser mãe não é sempre, tipo, você ter parido essa criança, né? Às vezes você criar essa criança... É só você cuidar. Você cuidar, você dar a vida por aquela criança, é você ser mãe também, né? Sim, com certeza. E realmente, quando vocês entraram na minha vida, né? Principalmente o primeiro filho é muito difícil pra gente, porque a gente deixa de ser mulher, ter nossa vida individualizada, para poder você vir um ser que você vai olhar assim e falar, meu Deus, eu tenho que cuidar dele, será que eu dou conta, né? Então, muitas vezes a gente acha que até eu, particularmente, eu falei, que eu vou fazer agora, né? E a importância de ser mãe para mim foi até algo assim um pouco difícil para mim, principalmente com a sua chegada, né? A Júlia, que é mais velha. Porque eu era uma pessoa muito livre, né? A pessoa assim mais livre, uma pessoa que não... eu dormia, acordava a hora que eu queria, trabalhava e cismava e viajava. Então, assim, essa liberdade que eu tinha antes, né? E quando você tem um filho, você já cria... Você já não é só você, né? Você tem que pensar, né, no seu filho. Sim. E aproveitando que você está falando assim desse primeiro contato com a maternidade, como que você imaginava que era ser mãe? Tipo, como você acreditava que era ser mãe antes da maternidade, antes disso tudo? Eu acreditava uma coisa mais assim romantizada. Mais lúdica. Muito romantizada, né? Ai, que legal você mãe. Não que não seja legal, né? Mas tem as suas, os seus obstáculos, né? Que a gente passa, né? E então, eu antes achava, meu filhinho... Eu não sei se muita gente já passou por isso. Meu filho, eu não vou deixar fazer isso. Quando você fala, Jesus, eu vou deixar, porque... Deixar em paz um pouquinho. Tem hora que bate o cansaço, tem hora que bate aquele desespero, tem hora que é difícil, sabe? Mas, assim, eu vou te falar, eu não trocaria mais essa Tatiane que eu sou agora pela Tatiane que eu era. Isso eu não trocaria, sabe? Nunca na minha vida. Eu tenho um pouco, assim, não mágoa, né? Mas, assim, porque eu tinha minha mãe, né? E quando eu fiquei grávida da Júlia, a minha mãe ficou doente, né? Então, já que a gente está falando do Dia das Mães, eu vou falar um pouquinho da minha mãe, né? E a minha mãe ficou doente no período que eu estava na gestação da Júlia.
E ela teve uma doença degenerativa e acabou que ela sempre falava assim, eu não quero morrer antes de ver minha neta. E quando eu completei no 8º mês de gestação, a minha mãe faleceu, então ela não viu a neta, né? E isso para mim foi muito difícil encarar a maternidade sem um suporte, né? Sem um suporte que eu sempre esperava, assim, um dia eu vou ter minha filha, minha mãe vai estar junto comigo, né? E tal, ela vai sempre quis ser avó. Então isso para mim foi muito difícil, passar por isso e estando com um neném pequeno e lembrando da minha mãe, sabe? Então assim, foi uma situação que eu achei até assim, que não fosse superar muito, sabe? Mas eu acabei superando, que a gente eu comecei a entender que no seu nascimento, teve a ressignificação da minha vida. Eu perdi uma pessoa, mas eu tenho que cuidar de outra, né, que também é a pessoa que eu amo, né, que está dependendo de mim. Então, ficou uma coisa que ficou tipo um conforto naquele momento, mas também uma tristeza da perda da minha mãe, né? Mas então, o seu luto teve que ser um luto muito rápido, né? Porque para você conseguir cuidar de tudo, principalmente de mim, né? E você não pôde sofrer tanto, tipo, porque você tinha outra pessoa para cuidar. Se você, sei lá, se isolasse do mundo, eu não ia conseguir estar aqui hoje, né? Sim, sim. Aí isso é uma coisa muito, assim, ruim, porque é bom você viver o luto, né? Tipo, é uma coisa saudável você sentir esse luto. Só que você não conseguiu sentir, por exemplo. Eu até senti, né? Eu senti, mas como eu te falei, acabou que com a sua chegada, acabou ressignificando, né? Por mais que eu tivesse dentro daquele luto, é claro que isso faz parte da minha história, isso eu não vou esquecer nunca na minha vida, e essa perda não vou nunca vai esquecer, né? Mas com o teu nascimento acabou que mesmo não tendo esse processo dessa etapa do luto de cada dia, eu acabei falando não, né? Pensando, poxa, como que eu consegui me ressignificar? Poxa, minha mãe foi uma ótima mãe e eu preciso também, né, seguir o que ela gostaria que eu fosse. Então vamos seguir, e não foi fácil, né? Não foi fácil, claro que não foi fácil. Não é fácil ser mãe, assim, claro. Mas é uma coisa maravilhosa, assim, é uma conquista que, para mim, ainda mais ser mãe de vocês duas. Óbvio, né? Porque vocês, assim, eram tudo que eu pedi a Deus, assim, na minha vida. Pessoas amáveis, seres humanos maravilhosos. Então, assim, não podia ser diferente. São obedientes, né? Cada uma tá com as suas características, né? Uma é mais calada, a outra não vou nem te falar, tá, gente? Quem que é a mais, assim, sabe? Que agora ela tá calada, ela tá quieta, ela não falou muito. Ela tá quieta ainda, tá, gente? Mas ela tem uns negocinhos que ela fica fazendo, dançando em casa sozinha, entendeu? Então, assim, ela é um pouquinho mais agitada, essa segunda aí. Veio uma coisa diferente. Aproveita. Vai, pode falar. Aproveitando, falar esse negócio de mãe, né? O que mudou depois da chegada das suas filhas? Né? Tudo. Mudou tudo. Mudou quem eu era, mudou... Todos os dias muda quem eu sou. Todas as etapas de um filho são etapas diferentes. Então, toda hora você fica, meu Deus, e agora? Agora são adolescentes. Quando é criança, tem lá, né? Criança, você tem os cuidados de criança, que também não é fácil. Desgasta muito fisicamente a gente, né? Mas com o passar do tempo, a preocupação vai mudando, né? Costumo dizer que antes era a criança dá mais trabalho. E agora vocês me dão preocupação. Quando vocês saem de casa, vão pegar uma van para ir para a escola, né? Vão na casa de algum amigo, né? Que tipo de amizade que vocês estão tendo. Então, isso tudo
é um outro tipo de sentimento, de pensamento e de desafio para mim, né? São desafios diferentes, até porque são fases da vida diferentes, tanto pra gente quanto pra você. Exatamente. Você tá aprendendo a lidar com isso. Assim, por exemplo, eu já estou saindo da adolescência daqui a pouco. Isabelle tá entrando agora, entendeu? E querendo ou não, mesmo sendo a mesma fase, nós somos muito diferentes, porque quando eu tava entrando na adolescência, eu era de um jeito, Isabelle é de outro. E aí, tipo, fica uma coisa nova sempre. Nunca tem uma coisa estável. Exatamente. Pois eu falo, é um desafio, né? É um desafio. Eu vi esses dias uma psicóloga, acho que a Andréia, achei muito interessante que ela falou e eu peguei isso pra mim, que filho, passageiro dentro do nosso carro, ele começa sentado no banco de trás. Ao passar dos anos, daqui a pouco ele está sentado do seu lado e falando, mãe, você está fazendo errado, mãe... você vira para a esquerda, vira para a direita. A criança começa a ter a direção e entender as direções. Então, acaba que a gente fala assim, poxa, eu agora já não sou mais a rainha, eu agora sou uma pessoa, porque, gente, nós somos uma pessoa normal. Quando a gente é criança, a gente acha que nossos pais são o quê? Seres de outro mundo, né? São os super-heróis, que eles não erram. Não, e não é assim. Nós erramos pra caramba, né? E tentando acertar, às vezes, não tem uma receita de bolo. E aí, quando vocês sentam do nosso lado lá, e aí vocês vão ajudando a direcionar a gente. E quando nós estamos bem velhinho, quem leva o carro e senta no banco de trás sou eu. Quem leva o carro são vocês e eu sento no banco de trás. Então eu achei tão interessante isso, como que essa dinâmica da vida faz, né? Eu tenho meu pai, que também vai vir aqui no meu podcast, tá, gente? Ele vai vir... Já dando spoiler. Mês que vem ele tá aí no meu canal aqui. Então, ele também, uma pessoa que ele sempre direcionou a gente, sempre, né, ele junto com a minha mãe, né, e tudo, sempre direcionou. Hoje, ele é o meu velhinho que senta no banco de trás e que eu e meus irmãos levam ele, né? Então, tem essa dinâmica, né? Porque a vida é dinâmica, né? Sim. E, assim, o que você acha que ninguém conta sobre ser mãe? Uma coisa, assim, que normalmente não é muito falado, assim. Eu acho que existe o tabu de falar que é difícil, sabe? De falar que não que é um desafio. Mas é porque, às vezes, mãe, não... Porque, às vezes, você falar que também fica... você abriu mão de muita coisa e, às vezes, as pessoas não querem falar para não... né, não magoar talvez os filhos, não sei, ou não quer assumir isso, né? Mas pelo menos para mim não foi tão fácil, né? Eu acho que a minha segunda gestação foi mais fácil, porque a segunda gestação você já sabe mais ou menos o que vai acontecer, tu já é mãe mesmo, tu já acorda de madrugada, então é uma coisa que é mais, né? Leviana. É uma coisa assim que eu não fico mais assim com toda aquela delicadeza que não tem. Caiu. A chupeta caiu, a gente dá uma limpadinha. Toma, Isabelle, para de chorar em nome de Jesus, entendeu? Então assim, não tem mais isso. A Júlia não, caiu um negocinho, já era, minha filha tinha que ferver tudo, fervia tudo toda hora, né? Então a gente vai ficando mais tranquila, se exigindo menos da gente, né? Sim, até porque você já está acostumado, como você falou, já não acostumada, né? Mas você já tem uma ideia do que vai acontecer, como você falou mesmo, você vai seguindo a onda, né? Exatamente, vai seguindo a onda, né? Mas é isso. E eu quero falar para vocês também o que é ser minha filha, né? Que também vocês estão me entrevistando, eu quero saber o que eu represento para vocês, né? Importante saber disso, né? Assim, como eu sempre falo pra senhora, sempre não, né? Porque mas o que eu sempre, normalmente em momentos importantes, eu sempre falo pra senhora que a senhora é um exemplo de mãe pra mim e pra Isabelle, que você é uma pessoa muito guerreira, que sempre esteve com a gente em todos os momentos, né? E que você é uma inspiração na nossa vida. Não falo só por mim, falo pela Isabelle também, que eu sei que ela sente a mesma coisa, entendeu? Mas, assim,
eu não imagino a minha vida sem ser sua filha, né? Tudo bem que... Meio complicado isso, mas... Mas a senhora é uma pessoa muito importante para nós duas. E nós somos pessoas, assim, do jeito que a senhora tá vendo, por sua causa, entendeu? Se você não estivesse aqui, a gente não seria assim. Talvez a gente não seria ninguém. Aí fica complicado pra eu continuar, né, Não gente? é pra chorar. Aí fica complicado, né? Porque é isso, a gente tem que deixar o que eu deixo de atributos para vocês de vida é essa, serem pessoas boas, leais com vocês mesmas, sabe? Porque a gente quer sempre ser leal com os outros, com as pessoas, mas seja com você mesmo, com vocês mesmas, sabe? Com o tempo vocês vão aprendendo tanta coisa na vida, né? Assim como eu aprendi também na vida. E hoje eu me importo menos com o que os outros pensam e importo mais com o que vocês pensam, com o que eu penso, né? Com a minha família, né? Uhum. E é isso. Eu só quero agradecer de vocês serem minhas filhas, né? Só agradeço a Deus, né? O tempo inteiro. Por vocês estarem na minha vida. Por vocês me mudarem tanto, que eu aprendo tanto com vocês. É muito bom aprender. Eu vejo que vocês estão se tornando mulheres fortes, sabe? E talvez mais fortes do que na idade que eu era, né? Na tua idade, talvez Sim. eu não era não tinha tanta percepção assim como vocês têm. Então é muito legal ver vocês crescendo, amadurecendo. Né, Isabelle? Isabelle tá precisando um pouquinho mais. Ela precisa amadurecer um pouquinho mais. E ela não falou nada, tem que falar. A Isabelle vai falar o que pra mim? A pergunta pra você também, querida. Fala. O quê? Não, tá nervosa. O que eu represento pra você, Isabelle? Você fala tanto dentro de gente, essa menina, vocês não estão entendendo. Elas não param, quem conhece ela sabe, não para de falar. Agora tá com vergonha. Então, eu sempre te achei uma mulher guerreira, trabalhadora. Você sempre foi lá buscar o seu. Você nunca se importou com o que ninguém fala sobre você. Você sempre se importou com o que você fala. Até quando a gente tenta ajudar, né? Que você não se importa. Mas eu entendo. Que você... não sei como explicar, mas assim... Você tem uma aura boa, entendeu? Você tem uma percepção muito avante, entendeu? Não, tá certo, pode falar. Eu tô com vergonha. Ai, vergonha, gente, ela não é assim não. Ela tá se fazendo aqui, ela tá se fazendo. E que você, assim, você sempre nos direciona pro caminho que você acha correto. Sim. Entendeu? Você nunca para de nos direcionar. É tipo um carro. Primeiro você é quem direciona. E depois a gente que direciona pra você. É isso aí. E eu quero que vocês, mesmo eu dando a direção, eu quero que vocês encontrem o caminho de vocês, né? Que cada um tem o seu caminho. A gente vai direcionando, vai instruindo, porque nós temos uma certa vivência, né? E a gente vai direcionando vocês, né? Mas, assim, o caminho mesmo é quem vai encontrando são vocês mesmos, né? Sim. Então, é isso. E aí eu aprendi tanto que, assim, eu achava que ser mãe também tinha que ter a perfeição, né? Uma mãe perfeita. O que é uma mãe perfeita, né? É muito difícil, né? Entender isso, né? A mãe perfeita não tem. Não tem. E o que a gente pode ser é presente, né? E aí eu já vi que a presença da mãe, ser uma mãe presente, é muito mais importante do que eu tentar ser uma mãe perfeita. Né? Porque só você lá cuidando da gente, né? Isso é muito importante pra gente mesmo, né?
E eu mesmo sendo separada do seu pai, e eu sempre pedi a Deus, né? Que até mesmo ele direcionasse uma pessoa também legal, né, na vida do seu pai. Que, como vocês ficam na casa dele, e aí hoje eu homenageio ela, que é a Isa, né? Eu não posso deixar de falar dela, que ela contribuiu muito e contribui muito, né, na vida de vocês. A gente conversa muito, eu e ela, temos uma relação saudável, né? É importante enfatizar isso, que às vezes as pessoas acham que relação saudável é quando você está casado com uma pessoa, vive numa briga constante, vive numa relação que as crianças estão naquela situação, não. Então, graças a Deus, eu tenho uma vida saudável, separada. E a madrasta, que eu não gosto desse nome, madrasta, mas a sua segunda mãe, né, ali, ela é uma pessoa que ela, né, me ajuda muito, né. E ela contribui muito, principalmente para a questão de saúde de vocês, que ela é enfermeira. E quando eu descobri, né, no caso, quando a gente descobriu que a sua irmã, né, tem a síndrome de Turner, né, que atrapalha, para quem não sabe, é uma síndrome que ela é genética, né, e aí tem algumas situações que a gente passa, que a Isabelle passa, né, filha, que a gente está acompanhando o crescimento dela, o amadurecimento da puberdade dela. Então, assim, a Isa investigou muito isso junto ali comigo, me orientando. Então, assim, eu não tenho como fazer um podcast desse sem agradecer, né, a vida dela, né? Sim. E o relacionamento de vocês dois é tão bom, mas tão bom, que o povo acha que vocês duas são as minhas mães, né? Ninguém sabe que eu tenho pai nem padrasto. Pois é, mais ou menos isso. E eu até brinco com ela que se ela um dia se separar, né? Claro Ninguém que não, vai pra né? casa do meu pai, você vai pra casa dela. A guarda é dela. Então, é sobre isso, né? Então, assim, a gente eu tenho a minha parcela de... ela tem a parcela dela, né? De como mãe, né? Também. E é isso, foi isso sempre que eu pedi orientação, sabe, na minha vida, orientação a Deus também, para poder que vocês cresçam em um ambiente saudável. Isso é muito importante para o desenvolvimento, né, dos filhos, né, da criança, do adolescente. E foi o que eu pedi a Deus, e Deus, assim, contribuiu, né? Sim. E é sobre isso. É sobre isso. E hoje, aproveitando já o gancho, né, eu quero parabenizar todas as mães pelo desafio, né, por ser mãe, né? E eu sei que tem os desafios, eu sei que tem o luto, talvez, o luto de você deixar de ser você e ser mãe, né? Abrir mão da sua vida, da sua história e recomeçar uma outra história. Porque, assim, todo luto ele tem um recomeço, né? Ele também tem um recomeço. Ele tem uma perda de alguma coisa e recomeça outra. Então, eu saí da Tatiane individualizada e entrei como mãe e ganhei muito mais, né? Sim. Então, eu não fiquei enlutada. Eu fiquei... achando assim que eu perdi algo, mas eu não fiquei lutada em relação a isso. Uhum. Então eu sou muito feliz, muito grata de ter ganhado muito mais, né, do que eu estava aqui. Eu agora estou aqui, certo? Olha que fofa! Por causa de vocês, graças a vocês que me ensinaram a ser mãe, porque eu não sabia, né, como que era. Assim, nós como filhas e filhos, né, também, a gente tem muita dificuldade, principalmente quando a gente é pequeno. Quando a gente cresce, a gente vai entendendo mais isso, mas principalmente quando a gente é mais novo, a gente não consegue enxergar você, mãe, como uma pessoa, tipo assim, diferente. Por exemplo, você é minha mãe, mas com outras pessoas você é psicóloga e tal. A gente não consegue ver que vocês têm uma vida além, tipo, da gente, entendeu? Então, é uma coisa muito a se falar, porque
tipo, muita gente, muitas mães deixam de viver as vidas delas só pra viver ali nos filhos. Eu não sei se faz sentido o que eu tô falando, mas, tipo, deixa de viver, tipo, a vida separada delas, individual, pra viver só ali com os filhos, para os filhos e só isso, entendeu? Uhum. E aí, meio que essas crianças ficam com essa visão da mãe, tipo, nossa, minha mãe, ela só é minha mãe, ela não é mais nada, entendeu? Aí, muita gente menospreza a mãe por causa disso. Porque, tipo, nossa, sei lá, um adulto também. Tipo assim, eu trabalho, minha mãe não trabalha, minha mãe não faz nada. Como que tipo, você... O que você falaria pra essas mães que, tipo, não sei, darem um conselho pra elas, eu não sei. Um conselho pra elas que elas têm que ser o que elas querem ser, né? Independente se você tem filhos, se você tem os seus filhos... os filhos, eles não podem te privar de... assim, eles não te privam de muita coisa. Assim, é claro, tem todo um cuidado. É uma situação diferente de quando você é sozinha. Mas quando você tem um filho, você pode também viver sua vida, você ter sua carreira, você dar os cuidados, né, para os seus filhos e ter sua carreira. Ou tá tudo bem se você não quiser ter sua carreira, né? Porque se você quiser, eu sempre vejo isso, que às vezes as pessoas acham assim, o que é ser bem-sucedido como mãe? Ser bem-sucedido, na verdade, como pessoa, é ser o que você quiser ser. Eu quero ser dona de casa, que você seja dona de casa, que você seja a melhor dona de casa, a melhor mãe ali, né? Ali dedicada 100% aos teus filhos. E se você não quiser também, se você não sentir a vontade de ficar só dentro de casa, igual a mim, eu não me sinto à vontade de ficar dentro de casa, só dentro de casa, cuidando de vocês. Eu gosto de cuidar de vocês, mas eu gosto também de ter, né, a minha liberdade em termos de liberdade de trabalho, né? Como fala? Eu tenho vontade de trabalhar fora, eu tenho vontade de ter minha carreira. Então, assim, eu não deixei de ter vontade, né? Eu só tento conciliar ser mãe e ter minha carreira, né? Ser mulher ali com meu marido, fazer as coisas direitinho dentro da minha casa, que eu gosto. Vocês sabem que eu sou, né, enjoadinha, entendeu, gente? Então eu gosto dessa parte de cuidado, mas ao mesmo tempo eu gosto também de sair, colocar uma roupa e ir trabalhar, né? E ir ver minhas coisas, fazer faculdade. Eu fiz faculdade mais tarde agora, e vocês já estavam mais velhos. Foi o momento, entendeu? Deu para fazer agora. Então é esse o momento, sabe? Tudo tem o seu momento na vida. Sim. Né? Então, o que eu falo para as mães é isso. Sejam vocês mesmos, né? Os filhos não podem ser um peso para vocês. Os filhos tem que ser leveza. A gente tem que trabalhar a nossa cabeça para que, até mesmo para você ter uma boa relação com o seu cônjuge, você ter uma boa relação no teu trabalho, para você ter... Então, é algo saudável, né? Porque tem gente que acha que o filho... Não, eu estou cuidando do meu filho é um... Aí, agora eles cresceram, não querem saber de mim, e agora eu abri mão de tudo por eles. Espera aí, né? É uma escolha. Sim. Você abriu mão porque você quer. Você abriu mão porque você, naquele momento, se sentiu à vontade. Então, não é culpa de ninguém, né? Sim. Então, o caminho, quem faz somos nós. E eu quando a Júlia era pequenininha, eu queria muito voltar, eu peguei muito peso e tal. Falei, eu vou voltar pra academia. Eu levava a Júlia no bercinho, no negocinho, naquele, né, bebê conforto. Aí a Júlia começava a chorar, a moça pegava, todo mundo pegava. E assim, ou seja, eu não deixei de fazer o que eu, né? Sim. O que eu queria fazer. Então, é isso. Então, pra mim, vocês nunca foram peso nenhum na minha vida, pelo contrário. Agora, é claro, a dinâmica da minha vida mudou muito, né? Mudou muito. E tá tudo bem, né? Que eu escolhi ter vocês duas na minha vida. E escolhas têm mudança, né? As escolhas da gente têm mudança, passam por mudanças. E não tem problema nenhum com isso. E o que eu falo com as mães, gente, olhem a vida de vocês, os filhos, sejam felizes, porque mães saudáveis, felizes, quem está em torno, os filhos, marido, a família,
elas também estão junto com vocês, com certeza, né? Sim. Vão estar felizes e realizadas também junto com você. Como você acha que o vínculo materno, ele pode influenciar na autoestima da mãe, tipo, da pessoa? Influencia. O vínculo materno, não sei se influencia, né? A maternidade influencia na autoestima, a maternidade. Sim. Pode ser para mais, talvez, ou para menos. Uma vez eu estava com você no colo. Sempre sou eu, né? É, sempre ela, gente, porque ela que foi o divisor de águas da minha vida. Quando eu estava com você no colo e você estava chorando de madrugada, eu com os cabelos todos pro alto, né? Eu passei em frente ao espelho, eu nunca mais me esqueço daquilo. Eu falei, Jesus, que é isso, Senhor? Aí eu não me reconheci, porque eu falei, gente, quem sou eu agora? Aí eu ficava olhando pra você e ficava falando, você era nenenzinha, eu falava assim, olha só o que você fez com minha vida, hein? Tu tá vendo, né? Aí eu falava assim, eu falei, gente, o que aconteceu comigo? Entendeu? Quem eu era pra agora? Porque eu só quero saber, não quero mais saber nem pentear o cabelo, quero dormir, tô cansada, exausta. Mas isso mexeu muito com a minha autoestima, né? Uhum. Mas aquilo foi... Porque é novidade, né? Foi novidade pra mim. Então, eu acabei depois entendendo, acabei me ajustando, acabei falando assim, eu não quero mais essa roupa, agora eu vou voltar com uma outra roupa, entendeu? As coisas vão mudando, é dinâmico, a mudança dentro da gente, né? Começou com o nascimento, você recebe aquela criança e você vai mudando, porque não tem como não mudar, né? Sim. Então... Tem uma coisa que eu vejo que é muito, tipo assim, eu já sei que é muito difícil, mas eu lembrando disso, eu vejo que é mais difícil, não difícil, mas é mais cansativo ainda, quando você tem que trabalhar para sustentar suas filhas e ao mesmo tempo você que tá ali, entendeu? Vivenciando o momento. Eu lembro de quando você chegava do trabalho cansada de noite e eu te fazia... A gente morava no apartamento. Foi, E eu fazia você cantar todas as músicas da Frozen comigo. Eu tinha que saber. E performar, tá? Porque não era pouca coisa, tá? Performar. Eu batia na porta e falava... Como é que é o nome? Você quer brincar na neve. Você quer brincar na neve. Aí ela tinha que responder lá atrás disso, eu cansadona já. Aí eu montei uma barraquinha pra ela. Dos backyardigans. Dos backyardigans. Aí eu falei assim, filha, vamos deitar aqui na barraquinha. Eu dormi. Ela dormiu, né? Eu dormi dentro da barraquinha, gente. Entendeu? Isso são coisas que acontecem. Então, aí, tipo, manter a vida profissional, querendo estar ali presente na vida da sua filha, do seu filho, é muito cansativo, né? Porque criança cansa bastante. E ainda mais o trabalho. Um trabalhador normal que vai de manhã e chega à noite, assim. É muito cansativo isso. É muito cansativo. Mas quando eu ouço você falar uma coisa dessa, que ficou na sua cabeça, isso é uma memória afetiva. Então eu criei uma memória afetiva em vocês, né? Então, isso que é o legal, porque a gente tem que criar os vínculos e é legal quando seu filho tem uma memória afetiva. Quando eu me lembro, né, mãe, daquele dia e tal, porque você fez isso, você não sabe o quanto eu estava cansada naquele momento. Mas hoje você entende um pouco mais. E conforme ao passar dos anos, quando você tiver sua família, tiver seus filhos, você vai entender muito mais, né? E isso é uma coisa até que na época, né, que de vez em quando eu tenho um pouco dessa frustração, porque hoje eu entendo tanto mais a minha mãe e eu não posso falar isso para ela, né? Eu entendo muito mais tudo que ela viveu e até muito mais do que eu vivi, porque ela cuidava de um acamado também, além de cuidar da gente. Então, eu queria falar para ela, ter essa oportunidade de falar, se tivesse 2 minutinhos, falasse, mãe, obrigada por tudo. Sabe? Era só o que eu queria falar para ela, obrigada por tudo e é isso. Ela é uma pessoa que eu tenho ainda isso comigo, né? Tatiana está de luto. Não. Eu simplesmente, eu superei, mas eu sinto falta. Sim. Porque isso faz parte da minha história, né? Eu sinto falta.
Eu sinto falta quando eu vejo vocês crescendo, eu sinto falta que ela esteja sempre presente, né? Então é isso, sem palavras para descrever o que eu sinto, mas ao mesmo tempo eu sei que eu estou no caminho certo, sabe? Errando também, mas tentando acertar e tentando Até porque por um todo caminho. mundo erra, né? Não existe uma pessoa perfeita. Não existe, Ainda mais uma mãe, assim, né? Que sempre erra, mas sempre é com a esperança de acertar ali, entendeu? Sim. Mas, assim, em algum momento você achou que não daria conta da maternidade? Então, até hoje eu acho. Que isso, gente? Não, é como eu falo, são etapas. Às vezes eu fico, Jesus, eu não vou dar conta. Agora minhas filhas são adolescentes, o que eu faço? É outra dinâmica, é outra. Então, quando vocês estão crescendo, eu fico, gente, eu não vou dar conta disso aqui. Eu não sei. Vocês têm outro linguajar, vocês são outra realidade que não era minha, né? Então, às vezes eu falo, meu Deus, será que eu vou dar conta de ser uma mãe, né? Então, a gente está sempre se perguntando, né? Acho que as mães vão entender que a gente está sempre se perguntando, a gente está sempre achando que a gente não vai dar conta. Assim, eu acho que a gente tem que relaxar, né? Eu tento fazer isso, eu relaxar e entrego também na mão de Deus, né? A vida de vocês e a minha criação. Falo, olha, a gente vai aprendendo e ainda mais eu como psicóloga, a gente vai começando a ter outras dinâmicas, porque você vai aprendendo, porque aprendizado é muito bom, né? Ainda mais na área da psicologia. Sim. E aí eu procuro exercer com vocês um pouco aquilo que eu estou aprendendo. Mas a gente está sempre com medo, né? Assim, sempre achando que... Será que eu vou ser agora uma mãe para adolescente bacana? Será que eu vou... deixando minha filha namorar, tá certo? Tá na época, eu não tá... Entendeu? E agora? Como é que eu vou fazer isso? Minha filha tá namorando. Isso é novo para mim, gente. Entendeu? Isso é novo para mim. Então, cada fase de vocês é algo novo para mim. Então... sempre é uma dificuldade, sempre é um desafio, né? E, assim, de começo, quando uma mulher tem o seu filho, normalmente ela não se vê como... Tipo assim, algumas mulheres sim, mas normalmente tem uma demora para você se entender mesmo como mãe e deixar aquela pessoa do passado para trás. Você acha que você demorou muito para entender isso? De deixar Tipo, de você entender, tipo, nossa, agora eu sou mãe mesmo, eu tenho que criar essa criança mesmo, entendeu? Que estava sendo mãe. Isso levou um tempinho. Eu acho que pra mim levou um tempinho. Assim, o cuidado que eu tinha com você e tudo, mas isso levou um tempo para assim, eu não sou filha mais, eu sou mãe. Isso levou um tempo, assim, em termos, né? Porque quando o médico chegou com você no colo, eu sempre falo ela, mas não vai ficar ciúme não, porque ela que foi, já te falei, o divisor de águas, né? Então, quando o médico chegou, falou assim, sua filha. Aí eu fiquei assim, minha filha? Eu que sou filha, entendeu? Então, isso aí é muito estranho. Falar assim, minha filhinha. Entendeu? Eu quero uma filhinha até eu quero a filha. Então, isso foi difícil. Assim, é estranho, não é uma coisa que você não está acostumada, né? Mas aí foi interessante, quando o médico chegou para mim, isso também uma coisa que eu não esqueço. Ele falou assim, toma sua filha. Tatiane, sua filha nasceu, sua filha, e aquilo ficou... Eu sou mãe, né? Eu sou mãe, então agora, né, eu sou a mãe da Júlia Isabela, eu nem tenho nome direito, né, que a gente perde um pouco a identidade. Tatiane, quem é essa? Tatiane, não, conheço a mãe de... mãe da Júlia. Tanto é que quando eu gravo o contato das mães das suas colegas, eu boto lá, né? Mãe da Sofia. Às vezes eu não sei nem o nome dela direito, tadinha. Mãe da não sei de quem. Eu não sei o nome dela. Júlia, como é que é o nome da mãe dela? Da Sofia mesmo? Mas eu boto lá, mãe da Sofia, entendeu? A gente perde um pouco essa identidade aí. Então, mas você acha que isso acontece com várias mulheres, essa demora, assim, pra perceber? Cada uma tem sua dinâmica, né? Cada uma... tem mães que, assim, espera isso o tempo inteiro, tá sempre... às vezes tem dificuldade em engravidar e tal, então ela tá sempre nessa expectativa. Então, assim, talvez para elas essa dinâmica entrou mais rápido, né? Porque ela tava já aguardando.
eu sempre quis ser mãe, né? Mas assim, quando chegou, eu acho que é porque aconteceram tantas coisas na minha vida em relação à minha mãe quando... É que foi bem rápido, né? Foi bem rápido. Então, foi uma coisa que eu demorei um pouquinho para entender. Mas a gente entende rapidinho. A gente é bem rápido, né? Bem rápido. Tem que entender. Cara, eu já ia falar cara aqui. Tipo assim, você acha que uma mãe que escuta muito seus filhos e seus filhos, tipo assim, vou tentar explicar. Uma mãe que escuta seus filhos do mesmo jeito que seus filhos escutam ela, você acha que é um vínculo bom isso? Tipo, escutar bem, sabe? Por exemplo, você quer me falar das suas dificuldades e eu quero te falar das minhas. E as duas partes se escutarem bem, você acha que isso traz um vínculo maior entre mãe e filho? Tipo, não sei se você entendeu. É como você, às vezes, você chega pra mim e fala, ó, Júlia, eu já passei por isso também. Aí eu posso falar pra você, pô, isso aqui eu passei também, que você tá passando. Eu sei que você vai ter outra experiência que eu e tal. E aí eu vou falando com você. Isso cria vínculo, sim. Mas você acha que pessoas, por exemplo, mães que não escutam seus filhos, você acha que isso dá, tipo, uma estremecida na relação entre eles? Eu não digo nem estremecida, mas o vínculo é mais, assim, mais distante, né? Não fica um vínculo tão presencial ali. E aí te dá abertura também para esses filhos estarem ouvindo outras pessoas, que talvez não seja tão saudável, essas pessoas que eles estejam buscando, né? Se os pais não orientam, não conversam, eles vão buscar em outras pessoas. E quem são essas outras pessoas, né? Será que tem o mesmo amor e carinho que você tem por ele, né? Cada família tem sua dinâmica, né? Que eu sei. E nem toda mãe, infelizmente, eu vou falar uma coisa triste aqui, mas nem toda mãe é mãe, de fato, né? Tem mães que nem quiseram seus filhos e não, né? Infelizmente, a gente está falando aí já de outros tipos de, né? Uma relação não tão saudável entre pais, né? Mães e filhos, né? Então isso aí dá abertura para o filho ficar na rua, viver com a informação que outras pessoas passam, né? E que às vezes não vai ser saudável para ele. Isso. Né? Isso aí. É isso aí. E aí, Isabelle? E mãe, você acha que um filho pode atrapalhar o casal? Ela concordando. Gente, pode. Pode. Mas eu vou te falar, não é só por causa do filho. É por causa de como a mulher enxerga esse filho. É mais sobre a mulher, né? Ou o pai, talvez. Né? Mas que a gente está falando do Dia das Mães aqui, não vamos falar mais das mães, né? Então, é mais como você se enxerga do que como a criança em si. Por quê? Porque se eu não tenho... Eu tenho aqui, tá? Eu e meu marido. Daqui a pouco entra um filho. E a mãe se abdica de ser mulher, porque você tem um papel de mulher também. E aí você fala assim, não, agora eu sou só mãe. Aí os filhos entram na relação, os filhos só dormem com vocês, depois de grande. Eu tô falando só pequenininho, não, porque isso, pequenininho a gente sabe que acontece, porque a gente fica cansada também, de ficar levando para toda hora, pra criança chorando, né? Mas assim... Você estabelecer um limite, né? Existe o limite de mãe, assim, você estabelecer, não, até aqui eu tô cuidando do meu filho, ok, mas eu tenho minha família, eu tenho meu esposo, meu marido. Sim. Né? Então, até mesmo porque esse vínculo de casal, ele não pode acabar. Porque se ele acabar, o vínculo, você pode até ficar casado junto, mas não vai ter mais vínculo de amor, de relação de homem e mulher. Só vão estar no mesmo lugar. Vão estar no mesmo lugar e cuidando da mesma pessoa. A pessoa ali vai ser um indivíduo que todo mundo vai cuidar dele e acabou. Né?
E aí o vínculo... Aí só que essa criança, ela cresce, ela vai viver a vida dela. E aí... Ela vai achar que isso é normal. E aí quem vai ficar com... Né? Então, se você não tem mais vínculo com o teu cônjuge, você tá lascado lá na frente, né? Porque aí você vai viver, poxa, e agora? Eu tô perdida, meu filho foi embora e eu não tenho mais ninguém, porque eu não me relaciono mais com aquela pessoa, né? Então, você tem que ter o cuidado. É mais assim, não é que o filho estraga a relação, entendeu? Então, a sua pergunta é mais... Eu entendi sua pergunta, mas na realidade... A pergunta foi ela. A Isabelle. Mas é isso aí. Na verdade, quem determina as relações também somos nós, né? Temos que ter essa sabedoria, né? De expulsar separar. a Isabelle do quarto. Isabelle. E eu vejo também que muitas mães, elas não veem o futuro. Elas não veem que os filhos vão sair de casa alguma hora, acham que só que se apegam na relação, na casa dela, não pode sair, como que é? Zona segura. E acaba acontecendo isso, né? Acaba acontecendo porque isso. Porque já fica só do filho. Eu já tenho outro tipo de pensamento, né? Eu acho até um pensamento assim bem polêmico. Mas o filho, pra mim, eu tenho que ser desnecessária para ele. Ele tem que me procurar se ele me ama. Mas ou se pra eu pedir dinheiro. Não, aí já aí não é isso. Eu tenho que ser desnecessária para ele. Por quê? Se a partir do momento que vocês cresceram, vendo a vida de vocês, falar assim, minha mãe é desnecessária, eu vou na casa da minha mãe porque eu a amo. Eu não vou na casa da minha mãe. Eu preciso. Que eu preciso ir na casa da minha mãe. Entendeu? Então, se eu chegar nesse patamar com vocês, é porque eu criei vocês bem. Porque eu criei vocês pro mundo. Eu criei vocês para viverem a vida de vocês sem precisar de mim. Entendeu? E tem muitas mães, como a Isabelle falou, que fecham o filho, assim, numa bolha. E aí, quando a criança vai... Quando já se torna adulto... Toma um choque com a vida adulta, né? Com a vida real. E aí, tipo, fica... Aí é passado pra trás. Aí você, tipo, não tá pronto. E aí acaba voltando pra casa da mãe e fica lá. Sim. Ou seja, precisa da mãe. Vira independente da mãe. Porque... Vira dependente. Dependente. É por causa da criação, né? Que tem mães que gostam que os filhos sejam dependentes delas, né? Tem pais que gostam disso. Aí é a dinâmica da família. Mas eu não sou assim. Tatiana, eu acho que para mim uma relação saudável com meus filhos é fazer com que eles chegam a um patamar na vida deles, que eles tenham a vida deles, né? Seja ela lá financeira ou de relação, que elas têm bem saudável, né? Porque é um conjunto, né? E que vocês falam assim, não, eu vou lá visitar minha mãe, mas eu vou visitar minha mãe porque eu tô com saudade dela. Vou visitar minha mãe porque, né? Então eu tenho essa visão, né? Se você pudesse resumir a sua relação com a gente em uma palavra, qual seria a palavra? A minha relação com vocês? Amor. Não tem outra. Tem muita outra palavra. A minha relação com vocês é uma relação de amor. Ai, olha que fofa ela, né? Vai chegar em casa... Por que vocês falaram isso? Vai lavar a louça. A louça tá janta, a louça... É sobre isso, né? Mas é isso, a relação que eu tenho com vocês é a relação de amor. E o amor, ele traz um monte de coisa, né? Respeito, pra mim, tem a relação de respeito. Relação de um monte de coisa. E o amor contribui para muita coisa. Então, para mim, resumindo tudo, é isso aí. É o amor. Nossa, assim, você falou de respeito, eu lembrei de uma coisa. Tem muitos pais que confundem a palavra respeito, tipo, a relação de respeito com medo. Porque acham que, tipo assim, se você botar medo na sua filha, ela vai te respeitar. Muitas vezes é ao contrário isso, né? Sim, pode ser O medo, às vezes, faz... Eu conheço muitas pessoas que têm medo dos pais e que fazem mais coisas erradas do que as pessoas que têm respeito aos pais, entendeu? Sim. É porque já dá... É aí que eu falo. Porque não tem aquela relação que a gente estava conversando sobre conversa. Sobre conversar com os pais.
tem relação de quê? De quartel, Aham. né? Então, essa relação só serve para o quartel mesmo. Na vida familiar, é muito legal a conversa. Eu sempre fui muito de conversar com vocês, mesmo quando tô com raiva, eu falo assim, olha, quando eu chegar em casa, não sei se vocês lembram, vamos ter uma reunião, né? Uhum. Lembra? Porque aqui tudo é reunião, eu sou reunião planilha, entendeu? Então vamos ter reunião. Quando eu chegava em casa, era reunião. Vem cá, o que está acontecendo? É isso, né? Então, assim, é uma relação que a gente criou, que nós, né? Esse contexto. Não que eu vou, minha mãe vai chegar, eu não vou poder falar com ela isso, aquilo, e eu falo com vocês que eu tô chateada e vocês vão falar o que aconteceu com vocês. Então eu tenho as duas vertentes, né? Então isso eu acho uma relação saudável. Realmente, quando você tem uma relação de imposição, né? Aí fica mais complicado, porque por que a criança e o adolescente faz coisa mais errada quando estão sozinhos? Por quê? Porque ele está pegando já... se ele não pode ter a ousadia de conversar com os pais, se os pais não conversaram com ele, eles vão pegar ajuda em quem? Em outras pessoas. Em outras pessoas. E essas outras pessoas, o que eles têm para oferecer? Quem são essas outras pessoas? Né? Sim. Então, essas outras pessoas falam, pelo amor de Deus, você não pode falar para sua mãe e para seu pai? Então, poxa, vamos fazer isso, vamos fumar um cigarro. Eles não vão deixar mesmo, né? Aí isso vai chegando, vai ter uma hora que isso vai virar tão real. Realmente, sair de casa chateado, tô com raiva da minha mãe, tô com raiva do meu pai, vou fazer isso mesmo, deve ser legal. E aí vai na onda. Porque é isso, a idade de vocês, às vezes a gente vai muito na onda Sim. do outro, né? Então, às vezes... quase às sempre, vezes né? quase sempre. Então, para se achar sentir bem aceito, né? Sim. Naquela roda, naquela vida social que vocês têm com seus amigos, né? Sim. E aí, Agora, vamos falar em casa. Muitos filhos não fazem nada. Autocrítica. ela tá falando de quem? Autocrítica. Os filhos não fazem nada. Exemplo. Então, eu queria saber como você acha que deveria ser um filho em casa, pra mãe. Qual palavra? Sim. O filho tem que ser ajudador, né? Porque ele não tá ali, ele não é Fazer o mínimo, hóspede, né, né? Isabelle? Ele não é hóspede da casa, né? Ele tanto contribui para desarrumar, então ele tem que contribuir para arrumar também, né? Eu vejo assim, né? Então, igual a dinâmica lá em casa, eu não tenho uma ajudadora, e mesmo se eu tivesse, sendo todos os dias, né? Eu não tenho, é uma vez na semana. E a gente tem que deixar organizado na semana toda, porque, né? Então, cada um, se fizer a sua parte, sendo, como eu sempre falei, nós somos uma equipe, né? Eu sempre falei isso, sim, né? Sim. Então, nós somos o quê? Uma equipe, gente. Que equipe é essa que só eu que estou fazendo? Então, não é equipe, né? Então, eu vejo dessa forma. Você tem que... Tá vendo, né, Isabelle? Tá vendo? Tá, Isabelle? Vamos focar nisso aí, hein, Isabelle? Foca na Isabelle aí, gente. Então, é isso. Tem que ser ajudador, né? Pra dinâmica da família, tá todo mundo... Não sobrecarregar todo mundo, né? Uhum. Não é isso? É isso. É isso, gente. Eu agradeço muito. Foi muito bom, gente, esse podcast aqui. Olha, foi muito bom, hein? Muito bom. Mas eu agradeço aí as mulheres que eu me baseei na vida, né? Que foi minha mãe, a minha irmãzinha Raquel. Vai chorar de novo. Que já se foi também, sabe? Muito precocemente. A minha avó, que é a matriarca ali, minha avó ainda tá com 90 anos, está bem, está com saúde, graças a Deus, ela está bem, dentro das condições da idade dela, né? Minhas tias, mando um abraço para todas, feliz Dia das Mães para vocês. A minha sogra, que também 90 anos, que estava lá em casa, olhando as fotos, vendo as memórias afetivas dela, né? Isso é muito legal.
Eu gostaria muito de chegar nessa idade aí como elas estão, né? Cheio de amor, carinho, né? Cuidado, né? É aquele negócio, elas não são necessárias pra gente. Elas são importantes pra gente, né? Elas não... hoje cada um tem sua vida, mas ninguém larga elas porque elas se dedicaram, elas deram todo o amor, né? E hoje elas têm reverter o amor que ela deu para todos, né? Que elas deram para todos e reverteram para elas, né? Então agradeço todas as mulheres, essas mulheres aí da minha família, minha tia Gina, que tá aí passando por uma luta também com a Kelinha, mas a gente tá junta, tia. É isso, eu só tenho a agradecer, senão eu vou me emocionar. E Feliz Dia das Mães para todas as mães, para as minhas amigas que são mães, tá? Feliz Dia das Mães e tudo de bom para vocês, tá? Eu agradeço muito esse episódio, foi muito bom, maravilhoso estar com as minhas filhas aqui. Eu agradeço minhas filhas por contribuírem para que eu pudesse ser mãe de vocês, né? Tá bom? Então, gente, olha, se vocês quiserem deixar um comentário, compartilhar esse vídeo para outras mães, né, que têm filhos adolescentes, e aí fique à vontade, compartilha, e eu conto com vocês para vocês assistirem o nosso episódio 6, né? 6, tá bom? Um abraço a todos aí. Tchau!